Existem possibilidades de transferir tecnologia através desta modalidade. Qualquer processo de transferência de conhecimento, perdão. Então, o modelo americano é bom, temos que estudá-lo, analisá-lo, mas não vai resolver nossa vida. São realidades diferentes, distintas, e nós temos que compreendê-las entre suas diferenças. Como falamos aqui, nós procuramos impactos tangíveis para quem receba os conhecimentos possa adotá-los e assimilá-los de forma que agregue valor. Então, o objeto deste conhecimento é que quem recebe tenha as possibilidades de utilizá-lo para agregar valor. Como trabalho há muito tempo com isto, queria contar para vocês um pouco do que aconteceu e que eu conheço quanto à relação da evolução, da transferência tecnológica das universidades para as empresas, com o exemplo do meu país, obviamente. Em México, este debate começa na década de 70. Já nos finais dessa década, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia criou uma empresa para apoiar a transferência de tecnologia. Esta empresa se chamava Mexicana de Tecnologia. E quando avaliaram o processo, entendiam que a universidade gera conhecimentos suscetíveis de serem aplicados na indústria, mas faltava uma etapa intermediária que normalmente é realizada pelo trabalho da engenharia. Então, a Mexicana da Tecnologia não apenas promovia a transferência, como tinha uma equipe de engenheiros que observavam os resultados das universidades, realizavam o trabalho para escalar e para poder oferecer isto de forma adequada para a indústria. Hoje em dia esta empresa não existe mais, mas ninguém lembra que ela existiu. Ou seja, ela não deixou rastros, embora tivesse dinheiro e tinha um grupo de profissionais muito bem qualificado. Provavelmente então não era seu momento, mas me parece importante resgatar esta memória deste modelo que, em um determinado momento, teve a capacidade de trabalhar com a engenharia. Obviamente, falando da minha universidade, nós criamos um escritório de coordenação de tecnologia aplicada. Este escritório procurava a mesma coisa. E eu fui nomeado como coordenador, nomearam um senhor que era professor de uma faculdade, faleceu, o senhor faleceu, e com ele faleceu o escritório, mas ele deixou uma mensagem. Nos anos 80 foi criada na UNAM uma área de desenvolvimento tecnológico, onde contrataram para diretor um chileno, senhor Mário, que minhas colegas do Chile devem conhecer, e ele foi meu chefe. Este é uma pessoa muito dinâmica, e ele colocou para funcionar isto como um núcleo de inovação tecnológica, que depois, para dar uma estabilidade política, se transformou num centro para inovação tecnológica. E nós estávamos muito contentes naquela época, mas isto foi um erro. Neste centro, nós juntamos o escritório de transferência de tecnologia e um centro de pesquisa em gestão tecnológica. Então, o centro estava sendo pressionado pelo outro setor, e aí nós tínhamos muito debate. Então, ao longo do tempo, isto deu um resultado negativo, e o custo de tudo isto
não foi o suficiente para um bom resultado acadêmico, mas isto foi uma lição clara e hoje vejo que tudo isso tem que ficar separado realmente para não ter conflito. Então, as universidades públicas nos anos 80 criaram áreas de integração, mais tarde vou falar sobre estas, mas eu tenho um exemplo de muito sucesso nos anos 80, que é o projeto de tecnologia entre o estado de Monterrey e a Ford Company. Este é um modelo de capacitação. A Ford estava crescendo no México, então era necessário ter uma rede de fornecedores de peças de carros e eles tinham que ter uma conformidade com os sistemas de controle estatístico de qualidade. Então contrataram ao Tecnológico de Monterrey para que ele fosse quem capacitasse os fornecedores da Ford. Então começaram a aparecer muitas empresas mexicanas com certificações em gestão de qualidade e foi o fruto deste projeto. Isto era uma integração não baseada em patentes, era uma integração de transmissão de conhecimento muito interessante. E aí nós entramos e conhecemos o Parque de Rio de Janeiro, quando conheci a Flávio Greenspan, que esteve no meu escritório no México, e ele falava sempre que eu trabalhava demais e não tinha tempo para pensar, e ele me deixou refletindo sobre isto, e então nós criamos o Parque Tecnológico de Morelos. E quais são as lições de tudo isto? Falávamos muito e o parque não existia e nunca existiu. Nunca existiu fisicamente. Então, me parece muito importante resgatar este tipo de experiência, este tipo de pensamento. Então, nós tivemos as primeiras iniciativas de pensamento e eu gostaria de passar na seguinte, por favor, nos anos 90, no início do século XXI, estas primeiras experiências de incubação deram lugar a incubadoras que tinham o apoio de outras empresas, das quais apenas temos 3 ou 4. Embora os resultados fossem interessantes, nós tivemos alguns casos como CIT. Este era um projeto que rendia alguns recursos, mas para obter estes recursos nós tínhamos que colocar um plano de negócios, e o projeto mais importante foi criar uma cultura de gerar planos de negócios para a transferência de tecnologia e para a prestação de serviços. Na década dos 90 foi importante porque a ciência mexicana aprendeu e o Banco Mundial emprestou ao México recursos. Os empréstimos foram de 650 milhões de dólares e se chamava para fortalecimento da infraestrutura científica. Então, as universidades e centros de pesquisa foram fortalecidos bastante nesta época, com infraestrutura bastante moderna. E um segundo empréstimo do Banco Mundial, que foram mais ou menos 500 milhões de dólares, foram destinados para outra área, porque agora estávamos pensando em colher os frutos e a ideia era de que nós tivéssemos muita transferência de tecnologia a partir dos resultados obtidos, mas não foi assim que aconteceu. A ciência mexicana foi fortalecida, sim, sem dúvida. José Manuel, eu não trago os dados de publicações nossas, mas eu acho que cresceram bastante, mas não assim a transferência de tecnologia. A integração não teve avanços, ou não fechou
o CIT, que foi o ícone no meu país, e como acabei de explicar para vocês. E muitas outras áreas de integração das universidades que tinham sido criadas 10 anos atrás, tiveram sua evolução para se transformar em escritórios de multiuso. São escritórios que hoje se dedicam a tudo que não é utilizado em outro lugar. Realizam práticas profissionais, fazem passantias, coletas da Cruz Vermelha. Então, uma colega destes escritórios falou: nós somos pessoas que trabalham a qualquer tempo. Somos pessoas tipo Bombril, porque fazemos muitas coisas, exceto a transferência de tecnologia. Bom, então, a princípio dos anos 2000, a Secretaria de Economia adota as incubadoras, e hoje no México temos mais de 600 incubadoras de empresas, a maior parte delas com tecnologia tradicional. Mas funcionam para o objetivo de criar empregos. Então, este é um programa que vai para frente. Bom, como vocês estão observando, nós desenvolvemos diferentes tipos de desenvolvimento, que alguns funcionam, outros não, e assim, isto é a representação gráfica do que Betty apresentou agora há pouco sobre os modelos, e coincido com ela que quando a gente vai evolucionando, nós temos estes aspectos híbridos. Depois de falar muito da tecnologia mexicana, eu quero recuperar a educação contínua, a educação continuada com uma modalidade contínua de conhecimentos importantes. Hoje é um dos tipos de integração bastante eficiente. Abre espaços para formas mais complexas de colaboração. Quando você envia para uma empresa um professor excelente para que fale sobre cromatografia, por exemplo, os alunos do curso que trabalham em empresas pensam assim: este tipo é bom, este professor é bom, e eles retornam e perguntam. Então, a educação contínua é nossa plataforma para ir para projetos mais ambiciosos, e por isso é importante que demos bom tratamento a este tipo de trabalho. Isto vai funcionar sempre que exista oferta e demanda. Se no lugar de um professor brilhante nós enviamos uma pessoa que não entende nada, o resultado será horrível. Isto acontece, e às vezes nós encaminhamos um professor para que não sabe nada para que faça alguma coisa, porque ele não tem o que fazer dentro do nosso escritório. Na Argentina dizem que não acontece isso, mas tudo bem. Isso acontece somente em alguns territórios, não em todo lugar, viu? Então, isto é uma colaboração para o aprendizado permanente na indústria, tá bom? O que precisamos para fazer um bom trabalho? Nós temos que ter respostas efetivas perante a demanda, permeabilidade, flexibilidade. Temos que assegurar qualidade e atendimento ao cliente, seleção, fortalecimento e remuneração adequada dos docentes, além de ter um ponto de partida para outras modalidades de comunicação e de colaboração. Este gráfico eu já mostrei há 2 anos atrás em Porto Alegre, mas por que eu trouxe ela de novo? Porque isto aqui nos dá muitas lições. Aqui vocês podem olhar os números do Reino Unido. Em 2006, a rentabilidade com relacionamento com as indústrias dá 541 milhões por pesquisa colaborativa, 580 milhões por pesquisa contratada, 211 por consultoria, 80 por utilização de instalações e apenas 38 por licenciamento.
Será que isto mostra que devemos abandonar alguns trabalhos? Não. O que nós temos que fazer de forma clara, e eu acho que a Ângela falou bastante bem hoje pela manhã, eu estou com inveja dos seus 3.500 projetos. Por quê? Porque esta é a grande contribuição nesta área, muito mais que os licenciamentos. E para ir fechando um pouco sobre nossa estratégia na Universidade de México, agora em 2008 criamos a CID. Antigamente tínhamos CIT, agora em vez de ser masculino CIT, agora é feminino CID. É um escritório de mulheres com um chefe masculino, é assim mesmo. E é para atender a ponte da universidade até a indústria. Aqui temos nossas funções principais. Nós temos uma direção de serviços tecnológicos para PYMEs. Temos uma direção para os parques tecnológicos e também temos uma direção de tecnologia que faz tudo o que falou Beth. Como vocês podem falar, é um híbrido. Também atuamos bastante nas políticas institucionais. Temos a regulamentação de rendas extraordinárias que permitem pagar salários adicionais ou recompensas aos professores. Temos regras internas para que as contribuições tecnológicas façam parte como artigos publicados, porque senão os acadêmicos não querem participar em projetos com a indústria, verdade? A UNAM tem uma rede de coordenações. Então, todas as faculdades e institutos têm sua própria coordenação de integração e assim atua como um escritório que procura a homogeneidade. Hoje pela manhã conversei antes do café o negativo que significa ter um cliente que chega numa faculdade e solicita um serviço e você fala o valor de R$100 e na outra porta ele encontra o mesmo serviço por 50. Então, isto é uma falta de integração e nós queremos organizar isto para que existam certos princípios e premissas e processos comuns dentro dos nossos escritórios. Também, eu não queria colocar isto, mas contamos com um sistema de apoio legal. Os advogados mexicanos são terríveis para os contratos. E estamos trabalhando também para promover a propriedade intelectual através de um projeto chamado Procofi, que não é outra coisa senão o concurso de inventos para que os acadêmicos possam atuar. E também incluímos aqui os estudantes. E aqui nós tivemos um probleminha, porque os estudantes não são empregados, então suas invenções pertencem somente a eles. Então, para evitar este tipo de negociação, abrimos somente para acadêmicos. Aqui vocês podem ver as áreas onde nossos acadêmicos atuam. Nós temos a área farmacêutica, mecânica, equipamentos médicos são os mais fortes. E esta outra gráfica mostra se você tem alguma dúvida sobre o feito da promoção e da gestão. E aqui nós temos o histórico de patentes desde 1976 até 2010. Vejam aqui que existe um momento onde... O que aconteceu? Existia o CIT, lembram? E eu era o secretário. E eu fiz um trabalho com
o gerente de Olífera Mexicana, e aqui melhoramos. Depois que fechamos o sítio, houve uma mudança, e aqui é onde nós estamos agora. Então, quando a gente estabelece incentivos, a comunidade reage bem, então encontramos de números mais interessantes. Isto já falei, então vamos avançando para poder terminar. Bom, com relação à política de preços, nós temos que procurar não trabalhar entre extremos. Existem universidades ou faculdades que dão de presente seu trabalho, não colocam valor ao patrimônio, e outras já exageram também. Hoje falavam que os brasileiros são branco ou preto, nós também. O que quer dizer isso? Uns dão de presente e outros querem cobrar preços estratosféricos. Nós temos que ter presente que o preço máximo de um serviço ou de uma tecnologia é o do mercado. Quando você se compara com outros, aí você vai saber quanto que você pode cobrar. E o preço mínimo é aquele que cobre os preços institucionais. Nós não podemos subsidiar as indústrias. Chamo a atenção sobre cadeia de overhead. Eu te cobro 100 e coloco 20% para as instituições, mais 15% para as bibliotecas, 15% para os alunos, 10% para a pesquisa e 10% para as atividades esportivas. Então o preço fica estratosférico e nós não vendemos nada. E depois falamos que a indústria não compreende. É porque a indústria não é idiota, vamos dizer assim. Nós temos que trabalhar bastante no cálculo dos nossos valores. Ok. Vou pular tudo isto para poder fechar e eu vou para as conclusões, tá bom? Pode passar até conclusões. Aqui nós temos alguns aspectos que determinam o sucesso na negociação de transferência de tecnologia. Uma boa tecnologia sobre a mesa com seu respectivo processo de valoração. Esta é a chave. Ninguém está disposto a pagar por coisas que não valem. Escutem o que eu falo. As universidades mexicanas desenvolvem tecnologias que não servem para nada. Tecnologias que não servem para a indústria. Então, o primeiro fator de sucesso é que a tecnologia seja boa. Depois que exista um interesse legítimo, eu tive um caso com uma multi, da qual não vou falar o nome. Ela chegou a dizer que queria fazer innovation. Bom, então, ok. Propomos um convênio e eles falaram que os advogados corporativos deles tinham certas restrições. Bom, eles falavam que tinha uma palavra que eles não gostavam de ver no contrato: compromisso. A palavra compromisso. Então, se é um convênio, não pode existir a palavra compromisso. Então, de que estamos falando? Então, tem que existir um interesse legítimo, tá bom? Você tem que identificar claramente a propriedade para evitar confusões. Você tem que ter respeito e reconhecer a outra parte desde o começo. Tem que compreender que você tem que conhecer bem o sentido da informação. Também tem que conhecer bastante o sentido da urgência. Nós demoramos demais, mas hoje estou descobrindo que quando falam em incompatibilidade entre os tempos da indústria e da universidade, os dois demoramos muito. Existem empresas consolidadas que demoram um ano para revistar um contrato. Nós teríamos que ter
um sentido de urgência. Nós temos que fazer bons contratos e depois fazer bons processos para poder analisá-los. Eu não vou falar tudo isto, eu quero ir para as conclusões, mas aqui temos uma coisa boa. Pode retornar, ok. Aqui temos que levantar uma reflexão. Eu não sei como é que são os brasileiros, argentinos, chilenos, embora eu tenha minhas suspeitas. Os acadêmicos somos Vocês sabem que nas universidades mexicanas não existem currículos? Você não sabe, não? Nós temos puro artista lá. Nós temos gente muito arrogante, porque eles são artistas. Assim é impossível pensar em bons processos de transferência de tecnologia, e eu deixo com isto para que vocês coloquem seus pés no chão para que tenham qualidade e uma certa dose de humildade. Muito obrigado.